Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal O Evangelho do Reino, Entendes Tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi e vamos começar hoje a leitura do Evangelho de João. Bom, eu escolhi esse Evangelho para a gente ler e comentar, porque diferente dos três Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, chamados de Evangelho sinótico, que procuram seguir uma sequência, da vida de Jesus, do ministério de Jesus, o Evangelho de João, ele se diferencia dos evangelhos sinóticos, porque ele é mais centrado no ensino que Jesus deu, tanto aos seus discípulos, como àqueles que o ouviam falar. É um evangelho também que, diferentemente do Mateus, Marcos e Lucas, que cada um escrito endereçado a um determinado povo, Mateus foi escrito aos judeus, Marcos foi escrito aos romanos, principalmente, aqueles que estavam debaixo do Império Romano, e Lucas foi escrito aos gregos, que também estavam sob o domínio do Império. O Evangelho de João, ele foi endereçado principalmente à igreja, porque trata de aspectos teológicos de maneira muito mais profunda do que os demais evangelhos, que centraram mais nos discursos e nos milagres e feitos de Jesus. Não é que João não faça isso, ele também faz, mas sempre é com um ensino que revela para nós quem é Jesus Cristo. É o evangelho que mostra que Jesus é o Filho de Deus. Enquanto que o de Mateus mostra Jesus como o filho de Davi, o grande rei prometido. Lucas mostra Jesus como filho do homem. E Marcos foca em Jesus como servo. O evangelho de João foi escrito para mostrar a origem divina de Jesus. E ele já começa fazendo isso no capítulo 1. Interessante, quando você olha o Evangelho de Mateus, a genealogia que é descrita ali é uma genealogia que liga Jesus a Davi. É a genealogia real da casa de Davi. No Evangelho de Lucas, que mostra que Jesus é o Filho do homem, essa genealogia começa em Adão até Jesus. O Evangelho de Marcos, que mostra Jesus como servo, servos não tinham genealogia naquele tempo, então Marcos não traz genealogia de Cristo. Agora, a genealogia que João traz aqui no capítulo 1 é a genealogia divina de Jesus. E eu queria começar lendo e comentando com vocês. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esses três primeiros versículos tratam justamente da condição de Jesus no princípio, na criação. Aqui diz, e aqui chama Jesus de o Verbo, a palavra. E esse verbo, essa palavra, diz aqui que ela estava com Deus e que ela era Deus. Esse é um ponto fundamental para a gente compreender sobre Jesus Cristo. E é óbvio que durante toda a história, principalmente nos primeiros 4 séculos, por influência do Império Romano, do Estado Romano, procurou-se criar uma definição teológica, um credo, um corpo doutrinário que seria imposto a toda a cristandade. Esse foi o propósito de todos aqueles concílios,
de Nicéia, Calcedônia e outros. E é óbvio que naquele tempo, com o conhecimento que se tinha, com a influência cultural grega, eles tentaram de alguma forma explicar e tentar equacionar dois princípios. O primeiro era o monoteísmo, que sempre caracterizou o povo judeu, né? Os judeus, desde a época de Abraão, quando eles eram chamados de hebreus, depois a partir de Jacó, Israel, e finalmente depois do cativeiro, os judeus, um dos fundamentos era a crença num único Deus. Isso porque todos os povos da antiguidade, do mundo, uma das características é o politeísmo. E era importante deixar uma definição, um conceito que não ferisse o monoteísmo. Por outro lado, havia essa questão de como é que Jesus era Deus, se Deus era o seu pai. Então, será que tinha dois deuses? Eles tentaram, de diversas formas, equacionar isso. E chegaram no que ficou conhecido como a doutrina da Trindade, né? Que é a crença que Deus é uma só substância, mas que nela, desde a eternidade, Deus é formado por três pessoas distintas que formam um só Deus. Esse foi o que se chegou naquele tempo. Mas se nós examinarmos as Escrituras, essa não é a única forma de se crer no monoteísmo, na existência de um único Deus, e reconhecer a divindade de Cristo. E um dos textos que para mim é muito claro é justamente esse capítulo 1 de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram, não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse versículo 14, que fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, trata justamente da encarnação do Verbo. Trata-se da forma pela qual a palavra de Deus se torna um homem. Mas olha bem o que diz aqui. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Para mim, na minha forma que eu leio as Escrituras, é muito claro por que só existe um único Deus, a quem nós chamamos de Pai, a quem Jesus chamava de Pai, porque você não vê essa forma de se relacionar com Deus no Velho Testamento. Mas Jesus, ele chama Deus de Pai,
E aqui mostra que realmente ele é filho de Deus, porque ele é chamado aqui de unigênito do Pai. Ou seja, ele foi gerado pelo Pai. Ele saiu do Pai. Então nós podemos entender de forma clara que na eternidade não existe três pessoas distintas e coeternas. Na eternidade existe uma única pessoa divina, a quem nós chamamos de Pai. E esse Pai, para criar o mundo, gerou um filho, a quem João chama de a palavra de Deus, que estava no princípio com Deus e que era Deus. Por que ele era Deus? Porque saiu de Deus. Porque foi o próprio Pai que o gerou de si mesmo. Isso significa que Jesus, antes de sair do Pai, como a palavra de Deus, ele existia no Pai. É por isso que Isaías o chama de Pai da eternidade. É por isso que nós vamos ver no próprio Evangelho de João, quando foi pedido que para ele mostrar o Pai, ele disse: há tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Quem vê a mim, vê o Pai. E ali ele fala, explica claramente, que ele e o Pai são um. E ele saiu do Pai. Essa é a forma pela qual as Escrituras ensinam sobre Jesus. Que de fato ele é Deus, porque na eternidade ele sempre existiu no Pai. Ele e o Pai era uma única pessoa. E para criar o mundo, ele foi gerado. Ele saiu do Pai. E nessa condição, fora do Pai, ele cria o mundo. Por isso que diz que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Vamos continuar. Verso 15. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também de sua plenitude, e graça por graça, porque a ele foi dado porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Esse verso 16 é muito esclarecedor, porque aqui diz que Deus nunca foi visto por ninguém. E isso é muito claro. O próprio Moisés pediu para ver a face de Deus e Deus disse que ele não podia ver. E tem uma passagem, então, que ele cobre o rosto de Moisés e ele passa e o Moisés vê a sua glória passando por ele, mas não pode encarar o seu rosto. Existem várias razões pelo qual ninguém pode ver a Deus. Mas Deus, para ser conhecido, ele vai se revelar no seu Filho. E aqui diz muito claro, né? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, único gerado, que está no seio do Pai, que está dentro do Pai, que está no coração do Pai. Esse o revelou. E esse para mim é algo tão claro. E para mim isso responde para mim por que só existe um Deus, a quem o próprio Senhor Jesus chamou de Pai, mas de quem o próprio Senhor Jesus saiu. E esse ponto nos mostra a realidade sobre a divindade, que Jesus é Deus, que Jesus na eternidade está no seio do Pai, ele e o Pai são a mesma pessoa na eternidade,
mas no princípio ele sai do Pai, sendo gerado pelo Pai, com uma nova forma, que é chamado de a palavra aqui por João, para criar todas as coisas. Ou seja, Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Deus criou tudo por intermédio de Jesus Cristo. Vamos continuar, verso 19. E este é o testemunho de João. Então, a partir de agora, nós vamos ter o testemunho de João. Aqui, João Batista, né? Então, João escreveu o seu evangelho ressaltando alguns pontos que para ele é muito importante, que nos revelam sobre Jesus. E ele aqui, então, vai citar o testemunho de João, de uma forma que nenhum outro fez. Vamos lá. E esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram: então, que és tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Aqui, João, o evangelista, cita que João fala: eu vos batizo com água. E nos outros evangelhos, os outros evangelistas acrescentaram que enquanto João batizava com água, Jesus, aquele que viria, o Salvador, o Messias, batizaria com o Espírito Santo. Porque na cabeça dos judeus, deveria ser o Messias quem batizasse. E de fato, é o Messias que batiza, mas não com água. Batiza com o Espírito Santo. Mais na frente, João vai falar sobre o Espírito Santo também. Para nós entendermos que o Espírito Santo, sim, de fato é Deus, mas a origem dele, de onde ele vem. Nós vamos ver isso mais na frente. Verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. No Evangelho de João, ele faz questão de explicar por que Jesus batiza com o Espírito Santo. Enquanto que João fazia um batismo que representava, que chamava o povo a se arrepender como povo, a reconhecer sua condição de pecador e a reconhecer a necessidade de um Salvador, porque era esse o significado do batismo de João. Aqueles que vinham até João para ser batizados, eles vinham confessando que eram pecadores. Eles vinham confessando que eles estavam precisando de um Salvador. E por isso João batizava com água. Não há um precedente como esse no Velho Testamento, né? Por que João criou essa forma, né,
de mostrar, né, das pessoas testificarem que estavam com seus corações aquebrantados e que reconheciam a necessidade de um Salvador, mas é um fato, João batizava. E Jesus veio para ser batizado por João. E aqui João explica que aquele que o enviou a batizar com água, diz que aquele ao qual o Espírito Santo repousasse, descesse sobre ele, repousasse sobre ele, batizaria com o Espírito Santo. E esse Espírito aqui é o Espírito do próprio Deus. O Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus. É a forma pela qual Deus age no mundo. E esse Espírito, ao descer sobre Jesus, sobre o homem Jesus, porque vamos lembrar que o Verbo se fez carne, esse Espírito mostrava que Deus estava em Cristo. O próprio Deus, o único Deus, estava no homem Jesus. Era o testemunho que João estava dando aqui. E porque ele tem o Espírito de Deus, porque ele recebeu esse Espírito, ele podia batizar com o Espírito. E é muito interessante isso. Vamos continuar. Verso 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali. E 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. É interessante, João chama Jesus de o Cordeiro de Deus. Isso porque em todo o Velho Testamento, né, com todos aqueles sacrifícios que eram encontrados na lei de Moisés, e que eram sacrificados, né, em favor dos pecados do povo. E aqui João chama Jesus de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mostrando, né, fazendo uma ligação de que o verdadeiro sacrifício que pode nos limpar de todo o pecado seria feito por Cristo. E nós vamos depois falar mais sobre isso, né? Mas vamos continuar. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Esse achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-os a Jesus. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E essa é uma passagem interessante, porque o João Evangelista coloca aqui, nesse texto, né, que Jesus mudou o nome de Simão. O nome Simão significa vacilante. E é interessante isso, né? Porque Jesus muda esse nome, passa a chamar Simão de Cefas, que é Pedro, que significa um fragmento de rocha, uma pedra. E essa mudança de nome, né, tem um significado muito importante, que mostra a mudança a transformação que Deus, através de Cristo, operaria em Pedro.
No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe, vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essa verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante verás o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui é uma menção que é feita, pensando naquela escada de Jacó. Quem lê lá no Gênesis, quando Jacó estava fugindo de seu irmão, e ele passou a noite no deserto, ele teve um sonho, ele viu uma escada que ligava o céu e a terra, e os anjos subindo e descendo. E Jacó havia feito uma pedra de travesseiro. Quando ele acordou daquele sonho, daquela visão, aquele sonho, ele então ungiu aquela pedra e chamou aquele lugar de Ebenezer. E ali é uma visão da chamada escada de Jacó, que liga o céu e a terra, que liga a terra e o céu, uma figura de Jesus Cristo. E Jesus termina, esse capítulo termina com essa declaração de Jesus. Eu fico muito impressionado com esse evangelho, justamente porque João ele traz verdades profundas, que nos revela quem é Jesus, que nos revela a sua origem, que saiu do Pai, a sua origem e que o coloca lá no princípio, saindo do Pai para criar todas as coisas e depois se fazendo homem, para ligar os homens a Deus, para levar os homens a Deus. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Enquanto que o batismo de João era feito com água, era um símbolo, era uma representação daqueles que com o coração aquebrantado, reconheciam seus pecados e estavam se preparando para receber o Salvador. Mas João foi muito claro, eu batizo com água, o que eu faço é simbólico, o que eu faço é apenas um ato simbólico, mas aquele que virá, que é o Messias, o Salvador, ele vai batizar com o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que quando vem sobre aqueles que foram salvos por Cristo, foram transformados por Cristo. E essa transformação se dá justamente pela operação do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe todo esse período que nós vamos ler o Evangelho de João. Há muito a aprender aqui sobre Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.